Bom dia a todos, a minha saudação em Cristo a você que tem acompanhado as nossas transmissões, a você que está chegando agora, está participando desta primeira transmissão, mais do que uma transmissão, um culto ao Senhor. E eu quero convidar você a participar desse culto, não simplesmente assistir, mas participar do culto e aguardar, como sempre, a presença gloriosa do Senhor na sua vida. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre nós, pedindo a bênção do Senhor sobre este culto, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. E nós clamamos agora no nome de Jesus a tua bênção sobre cada pessoa, cada um que está ouvindo, assistindo essa transmissão. Que a tua bênção esteja sobre todas as famílias, sobre as nossas famílias, e que a tua bênção esteja sobre este culto e receba este culto como uma oferta que fazemos ao Senhor. Manifesta do teu poder, manifesta da tua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Depois desta oração, nada melhor que uma oração cantada. E a Cris está ao meu lado, minha esposa, para ajudar nessa ministração. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3. É o texto no qual nós vamos meditar nesta manhã, na inteira certeza de que Deus vai estar falando ao meu coração e ao seu coração. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Uma outra versão diz assim: esta é uma oração do profeta Abacuque feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Vamos ainda orar. Pai, fala conosco nesta hora. Teu Espírito Santo seja o ensinador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É preciso que eu e você compreendamos o drama do profeta Abacuque. Ele estava num período difícil, a nação de Israel, as nações em volta, e ele foi convocado por Deus para trazer uma mensagem àquele povo. Um povo que estava vivendo injustiças, violência, um povo que havia se esquecido de Deus, um povo idólatra. Havia infidelidade, havia caráter corrupto, negligência sobre os avisos dos profetas de Deus. E em meio a tudo isso, Deus convoca Abacuque. Ele via toda esta realidade de Jerusalém, uma cidade, Israel, um país se afastando de Deus, e ele fica perturbado e diz: Deus, o Senhor não faz nada. A injustiça, os ricos roubando os pobres, a injustiça na própria vida jurídica da nação, a injustiça nos próprios profetas falsos, e o Senhor não faz nada, não pune esse povo.
E Deus responde à oração de Abacuque, concordando plenamente com a queixa dele. É verdade, há impiedade no meio do meu povo, um povo injusto, um povo que não merece todo o meu amor, mas que merece o meu castigo, a minha justiça. E então Deus fala com Abacuque e diz: eu vou trazer a minha justiça a esse povo. E o instrumento da justiça de Deus foi um país ímpio, um país gentio, a Babilônia. A Babilônia invade Israel, queima o templo, queima os muros, e o livro de 2 Reis narra isso. Nabucodonosor marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Incendiou o templo, o palácio real, as casas e os edifícios importantes. Todo o exército babilônico derrubou os muros de Jerusalém. E a pergunta de Abacuque foi: mas os babilônios, uma nação ímpia, como o Senhor permite que uma nação ímpia venha fazer juízo contra o teu povo? E muitas vezes acontece isso conosco. A justiça de Deus é feita e nós não entendemos como, mas precisamos descansar que Deus é sempre justo. A semelhança de muitos homens hoje, quem sabe você e eu, nós não conciliamos a nossa fé num Deus justo com os fatos da vida, com aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece com homens bons, justos, e parece que Deus não está olhando. E é uma pergunta: por quê? Mas o interessante neste livro de Abacuque, na vida desse homem de Deus, é que ele olhava as circunstâncias e aguardava a ação de Deus. Quando Abacuque olhava para as circunstâncias, ele ficava perplexo e ele dizia: por quê? Mas quando ele esperava em Deus e descansava em Deus, ele ouvia a voz de Deus e ele cantava. Ao final do livro, texto que você conhece: mesmo que não haja uvas, azeitonas, alimento, animais no pasto, bois, ovelhas, ainda assim eu exultarei no Senhor. E ele diz no seu cântico e na sua oração: o Senhor soberano é a minha força. Nós vemos expressões fervorosas de Abacuque nesse livro. Um homem racionalista, é verdade, inquiridor, mas honesto. Nós vemos também a grandeza de Deus, que nunca deixa aquele que tem perguntas sobre ele nunca deixa de responder. Nós vemos a grandeza da fé cristã, e o ato de crer é viável. A fé não é absurda. A fé é uma caminhada sobre a luz. E Abacuque, ele nos ensina isso. Se o homem tem perguntas, e é natural, na sua vida e na minha vida, Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. E ele então se coloca diante do Senhor dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não escutarás? Eu gritarei violência e não salvarás. Mas ele não só pergunta, ele diz: o que eu posso fazer nessa situação? Então ele diz: eu vou me colocar sobre a minha fortaleza, a minha torre de vigia, e eu vou me apresentar ao Senhor e vigiarei para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Quando eu tenho perguntas e queixas e indagações, eu tenho que colocá-las diante do Senhor. Mas também eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz. Onde eu errei? O que eu preciso consertar? Será que é um problema comigo? E Deus vai falar e vai nos mostrar. E em meio a tantos porquês e indagações, há uma oração linda de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele diz: ó Senhor, eu ouvi falar do que tens feito.
Eu tenho temor pela minha nação ímpia. Faze agora em nosso tempo coisas maravilhosas que o Senhor já tem feito. Essa é minha oração e a sua, Senhor. Aviva o nosso povo, aviva a nossa nação e aquilo que o Senhor já tem feito no decorrer dos anos, da história. Faz isso agora no nosso Brasil, numa situação tão crítica. Deus vem e faz. E Ele diz: aviva o teu povo. Mas muitas vezes não entendemos o que é o avivamento. Avivamento, meus irmãos, é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual Ele visita o seu próprio povo, restaurando o seu povo, reanimando o seu povo, libertando-o para receber a plenitude das suas bênçãos. Isso é avivamento. E o genuíno avivamento apresenta algumas características: grande fome pela presença de Deus, através da oração, grande valorização da palavra de Deus, a Bíblia, arrependimento de pecados, urgência na santificação. E aí acontece uma transformação social que decorre da ação da igreja mobilizada pelo Espírito Santo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de uma transformação social na nossa cidade, uma transformação social no nosso país, no mundo. E quando olhamos o cenário do mundo agora, esta pandemia que tem assustado líderes de Estado, chefes de Estado, tem assustado a população toda, e eu comparo a ação desta pandemia e olho para o mundo e eu vejo algo que o pastor Russell Shedd já escreveu. Ele diz assim: o avivamento fica propício quando a nação está passando por incertezas, por corrupção, aumento da pobreza e desemprego. Os corações ficam mais apegados a Deus. Eu queria dizer para você que nada mais justo e certo esta palavra. O avivamento fica propício nesta hora de crise do Brasil, uma crise na saúde com a pandemia, uma crise política quando entra ministro e sai ministro, uma crise na economia, quando as bolsas elas caem e o dólar sobe, uma crise na fé, quando as pessoas abandonam a Deus. Ah, esta é a hora do avivamento. E se eu e você perdermos esta hora, nós vamos perder a chance de vivermos este avivamento. Ele vai passar e nós vamos ficar olhando ele passar e não vamos ver a transformação de vidas, não vamos ver uma sociedade transformada, um país melhorado, um país que possa ser bênção na vida das nações e na vida do seu povo. Nós vamos ver pecadores convertidos. Eu estava lendo sobre o coronavírus, e muitas vezes a gente começa a olhar e ver só isso. Algumas lições que as igrejas de Singapura passaram para o mundo. E uma das lições que as igrejas lá de Singapura passam para a gente, uma verdade é essa: a crise mostra o verdadeiro caráter de um cristão. Na hora da crise, e esta crise é alta e grande no nosso país, ela mostra o verdadeiro caráter de um cristão. E se nós respondermos a essa crise de forma correta, ela pode ser um momento decisivo para a transformação da nossa nação, para o discipulado da nossa nação. Se nós respondermos a essa crise de forma correta, diante dos perigos iminentes, nossas prioridades serão reorganizadas. Esta é uma ótima oportunidade para conversarmos assuntos, conteúdo profundos sobre o que estamos vivendo e questionarmos a nós mesmos: estamos apenas existindo ou estamos realmente vivendo? Estamos vivendo as coisas certas? Estamos marchando ao som do ritmo certo? Somos governados por valores bíblicos ou mundanos? Estamos vivendo para o que realmente interessa?
Coronavírus, um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Diante dessa crise, há manifestações de todos os lados, líderes de todos os países, e eu parei e olhei uma manifestação de líderes cristãos lá na Itália. E esses líderes evangélicos italianos, eles aconselham as igrejas, primeiro, a seguir as recomendações das autoridades e orar por um reavivamento espiritual e social com efeitos duradouros. E esta é uma lição para nós. Precisamos seguir as recomendações das autoridades, seguir os decretos feitos pelo governador, pelo prefeito, pelo presidente da República. Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, é vã a nossa justiça. E como cristãos, nós precisamos seguir as orientações das autoridades e cumpri-las. Mas também precisamos orar por um avivamento que mude esta situação e pela oração haja cura e haja um avivamento no meio da nação. Infelizmente, em meio à crise, tantos exemplos positivos, mas também tantos exemplos negativos. E as manchetes sempre são dos exemplos negativos das igrejas dos cristãos. Uma manchete que me chamou a atenção: Ministério Público do Rio Grande do Sul classifica como passível de enquadramento em crime de charlatanismo ou curandeirismo. Uma igreja anunciando o poder de Deus contra o coronavírus. Venha, porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Igrejas brincando de crentes. Igrejas banalizando o vírus, a enfermidade e enganando o povo. Unção com óleo para curar o coronavírus. Isso é uma piada e o Ministério Público diz é curandeirismo, charlatanismo. Isto denigre o nome de cristãos. Nos Estados Unidos, pastor que não aceita a orientação de ficar cada um na sua casa, não haver ajuntamento, ele reúne a igreja e faz cultos com muita gente. E esse pastor, ele acabou morrendo pelo coronavírus. Estamos tentando a Deus, isso é brincar com Deus. Mas em meio a tanta notícia ruim que denigre o nome de cristão, há coisas boas, e eu fiquei alegre em ver uma notícia a respeito do arcebispo de Belo Horizonte, quando ele coloca à disposição do governo, do poder público, várias igrejas dos seus templos, mais de 100 templos na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele diz, eles estão à disposição para serem hospitais de campanha nesse tempo de pandemia. Há um exemplo excelente de que é ser cristão, de cristianismo. Um exemplo que só aumenta a credibilidade na igreja e no Cristo. A igreja, ela precisa ser bênção, meu irmão. A igreja, ela precisa ser bênção na sociedade. E só o avivamento traz essa bênção. E eu gosto muito de falar e de ler sobre os avivamentos, e o que me impressiona nos avivamentos foi o avivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Antes do avivamento, a Inglaterra vivia impiedade, corrupção e imoralidade. Trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. Aí um grupo começou a orar, a igreja começou a clamar, Deus derramou o avivamento e a Inglaterra, ela mudou, foi transformada radicalmente. Milhares de pessoas foram transformadas, trabalhadores, membros das classes mais elevadas, tiveram seus costumes transformados para melhor. Forte entusiasmo apoderou-se da vida religiosa da Inglaterra, afugentando a indiferença, o desinteresse que marcou a primeira metade do século XVIII. Avivamento, oração, ação de Deus, uma mudança para melhor.
e colocou a Inglaterra no lugar que ela é hoje, uma das maiores nações do nosso mundo. Houve uma grande mudança para melhor. E alguém já disse, se não fosse o avivamento na Inglaterra, ela seria como a França, que não sofreu um avivamento, abandonaram a Deus. E houve uma grande revolução francesa, onde milhares e milhares morreram. Instrumentos de Deus na transformação da Inglaterra. Não foi um país com leis, e ninguém decreta avivamento, ninguém decreta moralidade, não há ato, não há lei que decrete uma melhora na vida das pessoas. Não foi a instituição igreja, porque a igreja ela estava secularizada na Inglaterra, estavam afastados de Deus, bispos, arcebispos, clero. Isso não levou ao avivamento. O que foi então o instrumento, pastor, do avivamento? Foi Deus. Deus foi a fonte do avivamento. Homens usados por Deus em oração, John Wesley, Daniel Henles, John Bryan, tantos outros, George Westfield e tantos outros avivalistas, homens que se colocaram diante de Deus. E Deus derramou da graça ali na Inglaterra. E se você faz um resumo da história, você faz uma olhada rápida, você vê uma Inglaterra no século XVIII, com o avivamento eles proclamavam as palavras de fé com fé, e a história da vida com a vida, e a sociedade foi crescendo, melhorou em todos os aspectos, porque Deus quer abençoar a vida no seu todo. Olhamos para a Coreia do Sul, um avivamento na Coreia do Sul. Os crentes saíram a evangelizar de porta em porta, e a Coreia do Sul é o que é hoje. E o que falta para o nosso Brasil no século 21 é a ação dos cristãos, daqueles que creem em Deus, de orarem e clamarem por um avivamento. Qual foi a fonte do avivamento na Inglaterra? Deus. Qual foi a fonte do avivamento na Coreia do Sul? Deus. E qual deve ser a fonte do avivamento aqui no Brasil? Deus. E eu lembro do ministro da Índia, numa entrevista, dizendo: se a Coreia do Sul pôde enriquecer em uma geração, a Índia também poderá. Se a Coreia do Sul pôde enriquecer em uma geração, a Índia também poderá. E um pastor chega e responde: eu apontei bem para os olhos do ministro e disse a ele: não sem Jesus, não sem Jesus. O maior obstáculo para experimentarmos um crescimento no nosso país, uma paz duradoura, uma economia firme, uma política correta, é o avivamento que vem de Deus, transformando as vidas de dentro para fora. E eu queria desafiar você, num momento tão difícil da nossa nação, problemas políticos, entra e sai ministros, problema de saúde, a pandemia, problema econômico, a ouvir a voz de Deus e se colocar diante dele como Abacuque se colocou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração. Os olhos de Deus estão abertos à sua vida, à sua família. Os ouvidos de Deus estão abertos à sua oração, à oração da sua família. Em olhando o nosso cenário nacional, as notícias que ouvimos e lemos, creia, Deus está no controle absoluto. Lembre, Deus está no controle absoluto. Mas eu preciso me colocar diante de Deus, clamar a ação de Deus, como Abacuque fez: aviva a tua obra. E a obra de Deus é avivada quando o avivamento vem na minha e na sua vida. Por isso cantamos no início deste culto: aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu
em cada coração. Esta deve ser a minha oração, esta deve ser a sua oração, porque há somente em Deus solução, somente em Deus a cura, somente em Deus há avivamento, somente em Deus podemos ter uma vida melhor, que sempre foi e será a vontade de Deus para mim e para você. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é sempre viva e eficaz. E que sejamos constrangidos a clamar: aviva-nos, ó Senhor, aviva-nos, ó Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Na certeza que o avivamento só vem de Deus e que a cura só vem dele, de Jesus Cristo, nós podemos adorar e declarar: tu me escutas quando eu clamo. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Se você pode cantar junto na sua casa. Louve ao Senhor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Quando declaramos que nós precisamos de Deus, Ele vem e nos encontra e nos atende. Eu quero agradecer a participação da Cris com a gente hoje, nesta manhã, a ajuda da Maria Clara sempre, da Silviane também, e desejar a você um bom domingo com a graça do Senhor. 19h30 nos encontramos novamente. Deus nos abençoe.